Agora sim, né? Boa noite então a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem com vocês? Terça-feira. É bom rever as pessoas, é bom voltar aqui no Seara, a gente conversar um pouquinho. E como o tema foi falado, hoje nós vamos falar de um tema que é muito comum na vida de todas as pessoas, que faz parte do cotidiano. Nós executamos isso toda vez que alguém dá uma fechada na gente no trânsito, toda vez que alguém xinga a gente, toda vez que um motoqueiro chuta o espelhinho, não é isso? Toda vez que o filho larga a toalha em cima da cama, molhada, que o marido larga as cuecas no meio do quarto. Nós vamos aqui falar sobre o perdão das ofensas. A gente já pratica bastante isso, não é verdade? No dia a dia. Cada vez que acontece uma dessas coisas, a gente responde com amor, com carinho, não é? Não? Mais ou menos? Por que é tão difícil perdoar as ofensas? Vocês veem que eu já assumi que é difícil, né? Como que eu sei que é difícil? Adivinha, né? Porque eu também só tenho flores para distribuir, né? Porque não faz parte do nosso cotidiano, na verdade, perdoar. Não faz parte da literatura. Não faz parte do que está passando na televisão. Uma série que foi de extremo sucesso recentemente chamava Vingança. Todo mundo adorava. Todo mundo queria ver o circo pegar fogo. Que hora que aquela mulher vai se dar mal. Que hora que a vingança vai acontecer. A gente tem uma sede por justiça, né? Por ser justiçados, porque as coisas aconteçam, para que aquele que cometeu um crime receba o devido, o justo castigo. Crime e castigo. A gente vê as coisas dessa forma, não é? A gente tem que ter uma punição. A pessoa que comete a falta, ela tem que ser punida. E quando essa pessoa é alguém que a gente ama? Muito. É alguém que a gente quer muito bem. E quando essa pessoa ser punida, somos nós mesmos. Jesus disse: não julgais, para não serdes julgados. Jesus, ao longo dos evangelhos, os apóstolos retratam vários casos em que ele mostra em que a misericórdia é a ferramenta que uma pessoa que almeja a felicidade deve buscar. A misericórdia, ela não quer dizer ser condescendente com os erros alheios. Não quer dizer que você vai ter que ser cúmplice da falta alheia. Não quer dizer que você vai concordar, aplaudir aquilo que o outro está fazendo de mal. Mas quer dizer que nós vamos tirar a toga de carrascos. Nós vamos tirar a toga de juízes, o capuz do carrasco, e sermos então pessoas que vão perdoar e mostrar um caminho alternativo. Enquanto nós entendemos que todo castigo merece punição, fica difícil para aquele que comete uma falta também assumi-la, não é verdade? Pergunta para o filho com o chinelo na mão: quem fez isso? Lembra quando a gente era criança? Vocês lembram? Hoje em dia os pais não batem, né? Tem muito pai que não bate mais no filho e tal, não sei o quê, mas faz bastante tempo era difícil quem não apanhava, né? Era o contrário, né?
E era só perguntar com o chinelo na mão, a mãe perguntar, quem fez isso? E a mãozinha, né? Não fui eu. Por quê? Porque se eu assumo a responsabilidade, ou melhor, a gente nem usava responsabilidade, se eu assumo a culpa, eu me torno culpado. E quem é culpado merece. Vocês veem que isso, por mais correto que pareça, por mais justificado que pareça, é um ensinamento que a gente aprendeu e que a gente propaga e que talvez a gente nem pense muito bem sobre isso. Vocês percebem isso? É interessante olhar para as crianças para a gente olhar para a gente. Tem muitas pessoas, e às vezes eu converso com algumas, que vão buscar na Bíblia a justificativa para bater nas crianças. Tá lá na Bíblia que você vai usar a vara para educar o seu filho. Que parte da Bíblia? Vocês sabem? A Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. Novo Testamento, a parte onde Jesus surge, os Evangelhos. Velho Testamento, todos os ensinamentos mosaicos, etc, etc. Adivinha em que parte está esse ensinamento? Velho Testamento, lei mosaica? Muito bem. Um amigo meu, uma vez, ele falou um negócio muito interessante. A gente estava discutindo sobre maneiras, né? Algumas formas de se agir, de trabalhar no centro. E eu falei que existem divergências entre a metodologia da federação e da USE, né? Da União das Sociedades Espíritas. Ele falou assim, Paulo, sempre que a gente tem uma dúvida, a gente olha Jesus, como Jesus fazia. Esse é o parâmetro. E o que Jesus dizia sobre as crianças? Certa vez em que ele estava lá e as crianças queriam chegar perto de Jesus e os apóstolos, fazendo o que eles aprenderam pela lei mosaica, estavam repreendendo as crianças na bufetada. E o que Jesus disse? Deixa esses pequeninos, deixa vir as minhas crianças, não maltrata eles. E como a gente está tratando os nossos filhos, nossos pequenos? Como a gente foi tratado? Como a gente vai continuar tratando cada pessoa que a gente encontra? Cada pessoa que por acaso, por um acidente, por um descuido, por um equívoco, por um engano, tropeça na nossa frente, atrapalha o nosso caminho, se mete na nossa vida, fala o que não devia falar, com que nos ofende, que nos irrita, age com a gente de um jeito que a gente não gosta. Como a gente vai continuar revidando isso? Do mesmo jeito que a gente vem sempre fazendo? Do mesmo jeito que a gente tem sempre feito? E a gente já não conhece os resultados? Eu estava conversando com um pessoal de um curso que eu fui dar recentemente, né? E a gente estava falando, foi curioso, porque a gente acabou falando sobre educação. E eu achei interessante que a maioria das pessoas que estavam na mesa concordava que apanhar não era uma forma boa de se educar. Bater, né? Bater nas crianças não é uma forma boa de se educar. Por quê? Eu achei também interessante o consenso disso, né? Falava assim o seguinte: o que você cria em alguém quando você bate? Medo. Raiva. Mas principalmente medo. Se eu falo assim, olha, não mexe nisso, porque se você mexer, eu vou te dar um tapa. Qual é o motivo para não se mexer nisso? O medo de ser castigado, certo? Porque meu pai está de olho, porque alguém me falou e está de olho. E se eu for mexer, o tapa vem. Mas se ninguém está olhando,
Se não tem ninguém vendo, eu mexo porque agora eu superei meu medo. Ou, se a pessoa que impunha autoridade não está, ou se ela não representa mais uma ameaça, o que me impede? O medo é uma arma falha de educação. O medo é uma ferramenta inútil para a educação, porque ela não educa. As pessoas que falam assim, na minha época a educação que era bom porque os filhos respeitavam os pais. Os filhos temiam os pais. Morriam de medo dos pais. Não tinham amor pelos pais, tinham medo. Eu tenho que beijar a mão do meu pai, eu tenho que beijar a mão da minha mãe, eu tenho que fazer, porque senão eu vou sofrer na minha carne, eu vou apanhar, eu vou sofrer uma violência. E crescemos adultos que mesmo fazendo isso, pensamos o seguinte, que nem um colega que estava com a gente e que estava pensando da outra forma, ele falou assim, mas meu pai me bateu e eu sou uma pessoa boa, então por eu ter apanhado, eu me tornei bom, logo, meus filhos vão apanhar e vão ser pessoas boas também. É uma pessoa que não compreendeu o que passou, como muitos de nós, que não sabemos o motivo real por trás do que nós passamos e simplesmente reproduzimos o comportamento. Foi assim comigo, vai ser assim com o outro. Nos tornamos pessoas crentes que o castigo é a solução. Que a polícia tem que bater, que bandido bom é bandido morto. Que quem fez tem mais é que se dá mal. E nós nos tornamos juízes também. Porque já também que nós sofremos, não é justo alguém fazer algo, o mesmo que eu fiz, e não sofrer o que eu sofri. Já sentiram essa raiva que dá de ver alguém fazendo o que a gente fez e não sendo punido? Se sentindo injustiçados, se sentindo traídos e amargurados, sem entender se aquilo que está sendo feito é bom ou mal? Se será que eu fui punido justamente? Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta, ela contando que uma vez ouvindo uma conversa de um homem num banco, né? E disse que o homem falava muito alto. E ele contando, falando sobre a educação do filho, causando um mal-estar danado. Entre as pérolas que ele estava soltando sobre o modo dele de educar, ele contava assim, meu filho andava com o primo dele lá, e o primo dele era cheio de fazer coisa errada. Eu falei para ele, você para de andar com esse menino, você para de andar com esse menino. Falei para ele umas 2 vezes. Outro dia ele estava andando com o primo pegou uma pedra e estilhaçou uma vidraça. O pai do primo foi lá, arrebentou o moleque. Eu falei assim, e você vai apanhar também. Ele falou, mas para quê? Para você aprender. Aprender o quê? Não contente, ele contou uma outra história. Ele contou que tinha um filho de 3 anos e foi no mercado com o menino. E o menino passando nas gôndolas lá de iogurte, viu uma cartela de iogurte e falou, pai, compra para mim? Ele disse, espera. Aí o menino, pai, compra para mim? Espera. Diz que na 3ª vez o pai foi lá, pegou a bandeja com 6 iogurtes grandes, passou no caixa, falou, sentou com o menino e falou, come. O menino comeu um, comeu o segundo, empapuçou. Ele, não, agora você vai comer todos para aprender. E fez o menino de 3 anos comer e passar mal para aprender. Alguém me explica, aprender o quê?
São pessoas que tiveram educação, uma educação violenta, não aprenderam os motivos reais e passam adiante isso. E nós também, de certa forma, vamos passando esse comportamento de violência, esse comportamento de castigo, de punição, de severidade. A figura uma das mais marcantes talvez que tenha acontecido com Jesus com relação ao perdão é o caso da mulher que ia ser apedrejada, né? Jesus fala muitas parábolas, né? Fala a parábola da trave e do argueiro no olho, mas essa é uma passagem em que as pessoas vão procurá-lo com uma mulher que cometeu um crime, cometeu um adultério. E pela lei mosaica, a lei dizia, a lei lá do Velho Testamento, dizia que quem fosse flagrado cometendo adultério deveria ser apedrejado. Os homens perguntam... Oi? A mulher, daí no caso a mulher. Quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. Quem foi pego em adultério foi a mulher. Eles trazem ela até os pés de Jesus. Era uma mulher cercada por homens que estavam crentes de que estavam executando o seu papel de executor. Afinal, a lei é essa. E eles eram pessoas ótimas para julgá-la e condená-la. E perguntam para Jesus, porque era uma ótima oportunidade de tirar a autoridade de Jesus. Eles perguntam, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que você diz? Aquele homem que se passava por santo, fazia tantas coisas, incomodava tantos outros, porque eles não conseguiam ser como ele, né? Se ele dissesse apedrejem a mulher, ele seria igual a todo mundo. Se ele dissesse não, por favor, poupem-na, ele estaria indo contra a lei. Seria um agitador, provavelmente ia ser apedrejado também. Mas essa era a visão dos homens, que enxergavam apenas dois caminhos, duas possibilidades apenas. Mas Jesus enxergava todas, e entre todas as possibilidades, ele sempre escolhia a melhor. Ele conseguia enxergar a verdadeira consequência das coisas. Ele conseguia enxergar que o caminho não era nenhum nem outro. O caminho era o amor. E ele propõe para os homens, então, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O interessante dessa parábola que é contada, essa parte que é contada, é que os homens foram saindo a começar pelos mais velhos e ficando por último os mais jovens, mostrando de certa forma a teimosia e a relutância dos mais novos e também mostrando o quão pesada é a consciência daqueles que já estão com uma idade e sabem quantas faltas cometeram. Que hoje você está com uma pedra na mão para atacar alguém que infringiu a lei. Mas quantas vezes você já não esteve na posição dela para ser apedrejado? E talvez tenha escapado pelo simples fato de ninguém ter visto o que você estava fazendo. Novela, eu vou falar de novela. Novela é uma coisa rica para a gente falar mal das pessoas, para a gente observar e criticar as coisas. Porque assim que a novela é um tipo de meio de comunicação que faz isso. Coloca a pessoa lá e a gente pode ficar apedrejando aqui desse lado da televisão. Olha essa pessoa como que ela vê o marido do outro e quer sair com o marido do outro. Olha esse homem, sai com todo mundo. Olha essa mulher, como que ela faz não sei o quê. E fica ali alimentando aquele julgamento, aquela coisa. Será que às vezes a gente assiste novela e pensa assim, eu já fiz isso. E hoje eu falei igualzinho a essa pessoa. Olha que mancada, como é feio, né? Quando fazem isso.
e eu fiz. Olha como é feio o que ela vai fazer e eu estou querendo fazer essa mesma coisa. Será que a gente pensa desse outro jeito? Se pondo no lugar, ponderando. É fácil a gente julgar alguém quando a gente esquece, a gente põe de lado a nossa consciência, sabe? Dá um chute para lá. Eu não quero saber o que eu fiz, não quero saber que eu também errei, saber que eu também já traí minha esposa, meu marido, que eu já usei droga, que eu já enchi a cara, que eu já larguei alguém para trás, que eu já traí meu melhor amigo. Não quero lembrar disso agora, porque agora eu sou a vítima. Agora eu estou do lado da vítima. Então não importa o que eu fiz, nem lembro o que eu fiz. Mas será que a gente tem essa limpeza, essa pureza de alma tão grande para poder acusar alguém de forma tão raivosa, de forma tanto a querer mal? Jesus dizia: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como é necessária a misericórdia, como nós precisamos da misericórdia alheia, da caridade, como diz o Cazuza, da caridade daqueles que nos detestam, para sobreviver cada dia, para passar desapercebido tanta mancada, das maiores das menores que a gente dá, as faltas que cometemos, os enganos que cometemos. Quantas vezes nós estivemos na pele daquela mulher, sendo massacrada em público, tendo nossos pecados trazidos à tona, expostos em praça pública, sendo envergonhados, sentindo o rosto queimar de tristeza, de angústia. E mesmo assim, quando a gente tem a oportunidade, a gente corre e empunha uma pedra para atacar em alguém. Está na hora de desaprender certas coisas. Está na hora de ganhar, trocar esses conhecimentos por conhecimentos novos. Não é só isso ou aquilo, existem mais opções, mais oportunidades. A educação, ela tem que ser como todas as coisas, mas primordialmente baseada no amor. O amor requer respeito, o amor requer tolerância, o amor requer paciência, o amor requer confiança. O amor requer perdão. Perdão das ofensas, perdão do que o outro fez ou deixou de fazer, mesmo que o outro não peça perdão, mesmo que o outro não queira participar disso. Percebe? Talvez seja muito fácil perdoar alguém quando essa pessoa chega, né? Chega de cabeça baixa, os olhos no chão, rodeando, falando: olha, eu errei, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu sei que eu fiz errado, eu sei que eu te prejudiquei, inclusive, olha, estou devolvendo, estou reparando, estou consertando o que eu fiz, estou falando com a pessoa que eu te comprometi, você me perdoa agora? Fácil perdoar, né? Fica um pouco mais fácil, né? Perdoar quem fala assim: eu não fiz nada, se vira. Estou nem aí. O quê? Azar seu, bem feito. Você se deu mal, você é trouxa. Como é que fica o sentimento de perdão agora? Fica assim, né? Está aqui o teu perdão, né? A gente só vai perdoar quem pedir perdão bonitinho pra gente?
Quem vier que nem um cachorrinho com o rabo no meio das pernas, admitindo o erro. É difícil perdoar uma pessoa nessa outra condição. Mas se a gente entendesse uma coisa a respeito dessa pessoa, será que facilitaria? Se a gente conseguir olhar para as pessoas desse jeito amoroso que Jesus olhava, que nem quando ele estava na cruz, pregado, odiado, xingado lá de baixo, depois de tudo que passou, e olhou e falou assim: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Aquele que ofendeu e não enxerga isso, não entende. Nós não conseguimos tirar de ninguém o que as pessoas não têm. Nós não conseguimos tomar de ninguém o que a pessoa não pode dar. Mas nós podemos ser aqueles que vão dar o perdão, porque dar o perdão não é conceder algo para alguém, é conceder algo para si, é se libertar do ódio, é se libertar do rancor, se libertar da mágoa. Olha o peso que a mágoa traz para as pessoas, sente nas costas, quando você olha para uma pessoa e lembra do que ela fez para você toda vez. A fisgada no fígado, o suor que começa a brotar na testa, o mal-estar, o calor, aquele monte de sensações que estão fervilhando dentro da gente, causando mal-estar não para o outro, mas causando mal-estar para nós, fazendo que de tantos pensamentos bons que nós possamos ter, nós temos aqueles pensamentos obsessivos, sempre com as mesmas pessoas, sempre repetindo: não vou perdoar, olha o que você me fez, você me paga, você vai ver. De coisas simples, discussões no trânsito, tomei uma fechada, agora eu vou atrás para falar com ele. Ou alguém deu uma trombada, encostou aqui em mim, eu vou lá resolver isso. Alguém olhou para minha esposa, eu vou lá tomar satisfação. Alguém tomou meu dinheiro, eu vou lá. Perdoa. Perdoa. Levanta e cuida daquilo que é valioso para si. Levanta e cuida daquilo que é valoroso para a tua vida. Levanta e cuida daquilo que você realmente ama, ao invés de dar tanta atenção para aquilo que veio e te trouxe um problema. Pensa numa situação. Eu pensava nessa situação bastante. E quando eu era mais novo, eu ainda sou meio nervosinho, mas eu acho que eu era bem mais raivoso, assim. E a gente assistia muito filme de violência, muito filme de vingança, muito filme de tiroteio, né? E eu pensava num monte de hipóteses, e pensava assim: se um dia tiver com a minha mãe, e alguém atirar e acertar minha mãe, eu vou atrás da pessoa, e eu vou matar, e eu vou não sei o quê. Passaram-se, graças a Deus, muitos anos, e um pouco de muito espiritismo, e aí alguma coisa vai entrar na nossa cabeça. Hoje em dia eu penso assim: se acontecer um dia alguma coisa dessa, eu corro com a minha mãe para o hospital, nem olho quem foi que fez. Eu quero salvar a vida dela, eu quero salvar a vida da minha filha, eu quero cuidar da vida da minha esposa, eu quero cuidar do meu sogro, da minha sogra, da minha mãe, do meu pai, de quem eu puder cuidar, dos meus irmãos. Tem gente que vai cuidar dessas outras pessoas. Existe polícia, existem juízes, existe, acima de tudo, a justiça divina, na qual nós temos que nos esforçar para confiar, de que aquilo que tem que ser feito será. Nada passa impune, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nós já temos que acertar as contas daquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. Tenhamos certeza que Deus cuida das outras pessoas. Tenhamos pena daqueles que ainda estão no erro. Tenhamos pena de nós que ainda nos equivocamos em alimentar a raiva e o ódio. Mas tenhamos consciência de que nós temos a chave da mudança desse sentimento, a chave da mudança desse comportamento, a partir do momento que começarmos a nos dedicar
ao amor. Com o amor vem o perdão, com o amor vem a paciência, com o amor vem a tolerância. Vem o esquecimento das ofensas e a vivência daquilo que é importante para cada um de nós. Pense em quem você ama. Ora por essa pessoa. Pense em quem você tem dificuldade, com quem você ainda sente raiva, você sente um mal-estar, você sente uma agonia. E pensa, eu vou mudar esse pensamento a partir de agora. E eu afasto o medo que eu tenho de você. Eu perdoo você pelo que eu penso que você me fez. E eu me perdoo também por achar que eu deixei alguém fazer algo comigo. Eu não consigo perdoar ninguém se eu não me perdoar. Nós temos que nos incluir nesse processo de perdão. Se perdoa, aceita que as coisas na vida acontecem com a gente porque elas têm que acontecer. Aceita que as coisas na vida acontecem com a gente porque nós precisamos aprender com elas. E se nós tivermos humildade de olhar e tomar a lição, carregar o nosso fardo, carregar a nossa cruz, não vai ter nenhum arrependimento, não vai ter nenhum sofrimento, não vai ter ninguém que nós vamos olhar e falar, você foi o culpado da minha miséria. Nós vamos pensar, eu estou onde eu deveria estar. Esse era o pensamento de Jesus, lá no alto da cruz. Esse vai ser o nosso pensamento quando estivermos livres dessas raivas, mas enxergando que as coisas estão como deveriam estar e que nós somos parte de um crescimento maior. À medida que transformarmos crime e castigo em falta e educação, equívoco e amor, raiva transformar em perdão. Só temos a ganhar com isso. Só temos a ser mais felizes com isso. Não vale a nossa felicidade o esforço, não vale a nossa felicidade fazer um pouco mais para a vida ser mais leve, para o nosso relacionamento com as pessoas ser mais leve? Sim ou não? Então nós começamos hoje à noite essa mudança, esse esforço. Vamos colocar cada pessoa na nossa oração, vamos colocar inclusive a nós mesmos, pedindo para que estejamos melhores, para que tenhamos mais paz e consigamos, com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus e dos seus anjos, crescer nessa vida da forma mais amorosa e educada possível. Tá ok? Essa era a mensagem que eu tinha para passar essa noite. Quem quiser curtir minha página lá no Facebook, é o Paulo Bonfim Palestras. E aí eu publico essas palestras lá, dá para ouvir depois e indicar para os amigos também. Tá ok? Se estiver nervosinho, sem perdoar, fala assim, assiste lá essa palestra que é para você. Tá bom? Gente, uma excelente noite, fiquem com Deus, a gente se vê por aqui, tá? Boa noite. Obrigado.